Pai querido, Pai amado, nós te glorificamos pela oportunidade desta manhã, por tua compaixão, ó Deus, e pelo propósito dos nossos corações, pois aqui não viemos em busca nem do ouro e nem da prata, mas da glória e da redenção que há em Cristo Jesus. Pois o Senhor mesmo diz que não buscava sua própria glória, mas outros a buscavam. E nós aqui estamos em cumprimento da sua palavra, Deus. Pois para quem iremos? Ou que caminho tomaremos? Que estrada trilharemos? Pois só a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso, nesta manhã, ó Deus, o que nós te pedimos é revelação. Te pedimos tesouros, sim, desses que estão ocultos nos céus. Te pedimos a graça, que é melhor que a própria vida. Assim nos abençoa nesta manhã, pois sem ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Podem sentar? Nós concluímos na página 6 do segundo bloco da nossa apostila os números que falam até o 12. Tem outros números que nós já descobrimos o significado deles, uns já bem fundamentados, outros uma visão ainda um pouco, como eu diria, que ainda precisa ser um pouco mais estudado. Mas, na sequência dos números que teríamos aí, nós não vamos ser tão detalhistas. Estudamos até o 12, então viria o 13. O 13 significa o quê? Libertação, tá? Tem algumas datas na nossa sociedade que são interessantes, a coincidência com isso. Por exemplo, a libertação dos escravos foi 13 de maio de 1888. Essa data é impressionante. Aliás, que o mês de maio, ele acompanha várias coisas. Israel retornou para a sua terra no dia 14 de maio. Eu vi um historiador ele afirmou que Noé entrou na arca no dia 14 de maio. Ele afirmou isso. Então, o maio é um mês interessante dentro do contexto que nós temos estudado. Agora, o 13, ele significa libertação. Se você, por exemplo, observar o livro de Juízes, ali Deus levantou 13 personagens que foram considerados libertadores daquela situação em que Israel se encontrava. O próprio Sansão consta como um dos libertadores da nação de Israel, Gideão, Jafté. Então, somando o número de pessoas que Deus levantou naquele período terrível de Juízes, em que Israel não tinha liderança centralizada, o número dá 13. E outras passagens bíblicas nós vamos concluir confirmadamente, sem dúvida, que o 13 está relacionado com libertação. O 14 está relacionado com restauração, né? Aí já mencionei 14 de maio de 1948, quando a nação de Israel recebeu da ONU, Organização das Nações Unidas, a ordem, a permissão de retornar para o Oriente Médio e restaurar a sua nação, ganhando de volta o seu espaço físico, porque Israel havia sido espalhado para os 4 cantos da terra, principalmente na época lá em que Roma estava dominando sobre Israel, e houve um governo que investiu pesado, porque os judeus se revoltaram contra Roma, e ele investiu pesado, dominou, assassinou milhares e milhares de judeus, e os que ficaram vivos receberam ordem para sair de Jerusalém. Os judeus foram proibidos de estar em Jerusalém, então eles foram espalhados pelos 4 cantos da terra. O 14 significa restauração. Quando você vê ali na genealogia de Jesus, logo ali em Mateus, no capítulo 1, fala assim, não lembro exatamente o referencial, mas vamos dizer, de Babilônia até Davi, 14 gerações, de Abraão até não sei quem, 14 gerações.
Então aquilo ali, você repara que cada data conclusiva deste número 14 está ligada a uma restauração da nação de Israel. E uma vez aqui nós ainda não tínhamos conhecimento sobre isso, e apareceu um anjo dentro do ministério, a igreja ainda era virada para lá, e apareceu um anjo, e esse anjo trazia algo na mão, e quando ele puxava isso, vinha o número 14. E ninguém entendeu muito bem o que era aquele número 14. Aí partimos para a pesquisa. E Deus estava confirmando que neste lugar ele ia trazer uma voz de restauração. Hoje nós temos visto isso. Então, 14 significa restauração. E aí você vai começar a encontrar pela Escritura, capítulo 13, você vai encontrar os contextos tão tremendos da história. No capítulo 14, você vai encontrar coisas assim fantásticas. Nós temos ainda o número 15. Daqui para frente, começam as coisas às vezes complicar um pouquinho mais. O 15, ele já não é um significado em que você tenha uma palavra específica. Não. O 15, todos esses números, depois do 12, né? A partir do 13, eles trazem o 1, que significa o absoluto, o soberano. E depois vem com uma conjugação, do 3, 4, 5, 6. Isso aqui, esse 1, a partir do 13 aqui, até antes, mas vamos pegar do 13. Ele começa a nos dizer que é a ação de Deus gerando alguma coisa. Isso que significa essa numeração. Por exemplo, aqui no 15, nós temos a ação de Deus, representada pelo 1, mais o 5, que significa o livre-arbítrio. Então você vê que é Deus mais o homem. Tem alguns números que existe essa conjugação. São operações de Deus através do homem. Nós podemos ver isso a partir do 10. O que é o 10? Parábola das 10 virgens. A igreja, virgens não são igrejas? 10 não representa a totalidade de todas as igrejas? A igreja só não existe por uma operação de Deus através do homem. Se não houver homem que diga para Deus, eis-me aqui, existe igreja? Não, não existe igreja. A igreja não é uma operação de Deus sobre a terra. A igreja é uma operação de Deus através do homem sobre a terra. Isto é a igreja. O 12 ele é composto do 1, que é o absoluto, mais o 2, que representa o próprio Deus. Porque Jesus disse, eu sou a fiel testemunha, e o 2 significa isso. A confirmação, o testemunha ocular. E o 2 significa a plenitude. E a plenitude significa uma operação direta de Deus. Nós vimos as 12 portas da cidade celestial, né? Apocalipse, os 12 fundamentos, né? Jesus escolheu 12 apóstolos, lá no Antigo Testamento separou 12 patriarcas, 12 tribos de Israel, multiplicou os pães e os peixes, sobejaram 12, então ali já é plenitude, que já vimos anteriormente. O 15 é uma ação de Deus que permitirá ao homem o exercício do seu livre arbítrio. É isso que é. É isso que representa o 15. Uma ação de Deus que dará ao homem a oportunidade de exercer o seu livre arbítrio. Ou seja, Deus vai fazer uma operação tremenda, impactante, milagrosa, em que aqueles que observarem essa ação de Deus terão a chance de libertação, exercendo o seu livre-arbítrio, coisa que sem essa operação do 15, eles não conseguiriam. O grande exemplo, voz da restauração.
Coincidentemente, eu nasci no dia 15. Voz da restauração. Se nós não nos levantássemos, o mundo estaria perdido. Se esse ministério não viesse à existência, o mundo estaria perdido. Esse ministério que eu falo, restauração, poderia não ser eu, poderia ser qualquer outro, mas restauração. Por quê? Se você observar hoje, já tem gente na internet zombando da possibilidade do arrebatamento. Que tipo de gente que eu estou falando? Estou falando de crente, igrejas, pastores, zombando, dizendo que arrebatamento é coisa da cabeça dos pentecostais. Eu estava lendo uma reportagem sobre isso ontem na internet. Até quem me mandou foi essa. Então, crentes, como conversava hoje com o Afonso, né? Eliseu, que representa o Espírito Santo, os pequeninos, que representam discípulos, zombando do arrebatamento, não foi? Sobe, calvo, sobe. O calvo subiu, Eliseu subiu. Mas quando Eliseu subiu, o que vem? 2 ursas, que representam o império da besta. E o que eles fizeram? Devoraram. Quantos? 42, que representa o período da grande tribulação. Então, hoje, já temos crentes, cristãos, zombando do arrebatamento. Se o ministério de restauração não se levantasse, a igreja estaria perdida. Se João Batista não se levantasse, Israel estaria perdido, não teria sobrado ninguém para contar a história. Ninguém naquele período para gerar a igreja. Então, a voz da restauração entra nessa questão. Então, o 15 significa uma operação de Deus que dará ao homem o seu livre-arbítrio. Tem várias referências bíblicas, mas como eu já falei, eu anotei, joguei na apostila somente até o número 12. Daí para frente, não sei se eu joguei na internet, em algum lugar, mas eu não cheguei a colocar na apostila até hoje, eu não sei porquê. Isso é o 15. O 16 significa o quê? O fundamento, né? Fundamento você vai ver justamente lá nas bases do tabernáculo, que era dividido em 4 partes de 4. E ali começa Deus demonstrando o significado do 16 como fundamento e vai atravessando toda a Escritura. Você vai ver em Apocalipse, você vai ver em Daniel, você vai ver em tudo que é canto. Você pode pegar uma chave bíblica, você pode pegar essas bíblias maravilhosas que são instaladas no computador, Bíblia em CD-ROM, né? E você coloca aquilo ali, começa a pesquisar, você vai chegar à conclusão. Não pesquise somente pelo 16, pesquise pelo 16º, pesquise pelo 16, pesquise pelo qualquer número que possa lembrar o 16, 16º dia, entende? Essas coisas assim. Tudo que você pesquisar com relação ao 16 vai te dar passagens bíblicas. Agora, não pense que você vai chegar lá e vai estar escrito lá libertação, restauração, fundamento. Não vai estar escrito isso. Às vezes vai, mas nem sempre. Nem sempre, porque isso aqui, a Bíblia não é um livro de leitura simples. A Bíblia é um livro de revelação. Então, muitos desses números eu pesquisei e vi o significado, vi que havia uma operação comum dentro daqueles números. Mas, até que eu pudesse classificar o número com uma determinada palavra, foi preciso entrar a revelação. Você vê que no 15, por exemplo, é uma ação de Deus que dará ao homem a chance de exercer o seu livre-arbítrio. Não é uma palavra, é uma frase inteira. E isso assim Deus nos tem ensinado. O 16 está relacionado a fundamento. Nós temos ainda o 17, que representa algo muito espiritual. Começam as coisas, eu diria, a complicar. O 17 está relacionado de uma maneira meio impressionante, ou seja,
é o absoluto, mas a própria perfeição. O absoluto mais a própria perfeição. Algo completamente transcendental, que gera o número 17. Esse número 17, ele nos foi revelado aqui no ministério como uma ação de Deus que somente Ele pode realizar, mas em qualquer termos que você possa imaginar. Nenhuma ciência poderia, nenhum estudo seu, nada. Você não poderia alcançar uma determinada situação, não poderia entender, não poderia ser curado. São coisas que estão completamente fora do alcance do homem, até do próprio pensamento do homem. É uma coisa para lá de espiritual, para lá de profundo. O 17, ele foi trazido ao nosso ministério a partir de um dia em que eu estava orando para Deus abençoar a mente das pessoas da igreja, da geração Jesus Cristo. Eu estava orando nesse sentido, porque eu estava estudando a Bíblia e Deus começou a me revelar coisas na intimidade, e eu falei assim: meu Deus, como que as pessoas vão compreender isso? Não é possível compreender. A coisa foi tão impactante, eu lá no meu cantinho, que eu disse assim para Deus: Deus, abre a mente do povo da geração Jesus Cristo, senão ninguém vai entender isso. E aquele dia Deus falou assim: realiza um culto aonde eu vou operar na mente. Foi um culto impressionante, impactante, fora do comum, em que Deus mostrava até espinhos sendo arrancados da mente das pessoas. E ainda tinha revelações tremendas e poderosas em que era dito: aquele espinho entrou naquela mente por causa de uma pregação feita de um púlpito, onde a pessoa deu crédito ao RR da vida, deu crédito ao Edir Macedo. E, ou seja, a pessoa que é cativa na mente, ela não tem entendimento suficiente que se processe para que ela compreenda que é cativa. Ou seja, um cativo que não sabe que é cativo, ele vai procurar libertação? Não, por isso é o 17. É Deus operando de uma maneira que nem sequer existiu uma oração sua. Você não sabe que tem aquele problema. Você não sabe que precisa alcançar aquela libertação. E Deus vem com o 17. É a operação dele sobre aquilo que você nem imagina que precisa. Entende a espiritualidade desse número? Relacionado com o 17, nós temos Mateus 17, em que o que acontece lá? A transfiguração de Jesus. Algo totalmente fora da realidade, impactante, totalmente inimaginável. O 17 está relacionado a isso. Nós temos ainda o número 18, que é uma ação de Deus que vai gerar um novo marco. Mais uma vez, é o absoluto de Deus agindo para que um novo marco, porque o 8 significa um novo marco, né? Um momento em que a história da humanidade, ou alguma história, vai tomar um novo rumo. Nós vemos com Noé que 8 almas entraram na arca e dali se repovoou todo o planeta. Nós vemos que Davi foi o 8º reino, o 8º filho de Jessé, dali gerou o reinado messiânico que tipifica Cristo. E Davi tinha um ministério trino. Davi era profeta, rei e sacerdote. Nunca mais se viu isso em mais ninguém. E o reinado de Davi tipifica o próprio reinado de Cristo. Quando Davi dançou, tirou suas vestes e dançou no meio do povo, houve quem criticasse, mas ali estava tipificado que Jesus ia despir-se da sua glória e habitar entre nós, porque as vestes de Davi representavam a sua realeza. Davi trouxe a arca de volta para o meio do povo.
O nome de Jesus é a arca, é a aliança de Deus, a arca da aliança, de volta ao meio do seu povo. Então são coisas assim tremendas relacionadas ao 8. Então o 18 é uma ação de Deus que vai gerar um novo marco. Temos depois disso o 19. O 19, que está relacionado o absoluto com a promessa, que o 9 significa a promessa, né? Já vimos esses números menores, já vimos. A mulher que demora 9 meses para dar à luz, os calendários relacionados com o 9, de acordo com a lua, uma série de coisas aí que... Então, a ação de Deus em uma promessa que somente Ele, com a sua soberania, poderá cumprir ou realizar. É aquilo que Deus diz assim, olha, eu vou fazer isso na tua vida. E você olha e diz assim, não, é impossível, só Deus mesmo. Você não imagina nenhum caminho que possa existir para que aquilo se cumpra. É o tipo da coisa que Deus não vai levantar ninguém para te ajudar, Deus não vai fazer nada através de nenhuma situação humana. É uma promessa dele contigo e acabou a história, você e ele. E é isso que nós precisamos, dessas promessas. O 20 significa o quê? É uma saída de uma ordem para a realização da restauração. Nós vemos isso muito em especial no livro de Neemias. Saída da ordem para restauração. E para pararmos, não é que terminem as coisas por aqui não, mas para nós pararmos. Isso aqui eu estou dizendo para que você pesquise, para que você se aprofunde, né? Vamos encerrar aqui. No 21, que significa o retorno de Cristo. No 20, sai a ordem para restauração. No 21, é o retorno de Cristo. E eu te digo, Jesus Cristo volta no século 21. Esse que você está. Se alguém quiser me propor um desafio, eu aceito qualquer um. Jesus Cristo volta no século 21, no tempo que nós estamos vivendo. Antes de 2100, Jesus Cristo pisará no Monte das Oliveiras. Você vai ver, a nossa placa já está quase pronta. E você vai ver essa frase lá embaixo. Jesus Cristo volta no século 21. Vai ter muita gente escandalizada. Vai. Mas quem viver, verá. Então, o 21 está relacionado ao retorno de Cristo. Diz que Jesus ressuscitou na manhã do terceiro dia. Isto é 21. Você consegue ver que isso é 21? Consegue ou não? Quem consegue? Se você não consegue, leia o estudo Jesus voltará no terceiro milênio. Tem aí na apostila, tá? Jesus voltará no terceiro milênio. Você vai chegar à conclusão que o retorno de Cristo é 21. Tem muitas outras situações, né? 21 relacionado ao retorno de Cristo. Primeiro tem que haver uma restauração. Vem a ordem para que haja restauração. Não confunda, tá? Uma coisa é a ordem para que haja uma restauração. Outra coisa é o 14 como símbolo da restauração. É diferente. E o 21 é a sequência do 20. Sai primeiro a ordem, depois vem a manifestação de Jesus, né? Sai a ordem, há uma restauração, como Neemias restaurou os muros de Jerusalém, depois a manifestação da glória de Deus. Alguma pergunta? Para nós seguirmos com a nossa apostila? Nenhuma?
Sim. Sim. Nós estamos vivendo a ordem da restauração, ou já estamos vivendo a restauração? Estamos vivendo a restauração. A restauração. É. E como explica essa ordem? Como explica a ordem? Porque já estamos em ação, no caso, né? Sim, sim. Houve um mover de Deus. Quando a restauração começou aqui nesse ministério, embora tenha muita gente zangada com o que eu falo, mas não aceitam meus desafios, eu vou continuar falando. E quando estiver vivo eu vou falar. Só paro quando eu morrer. O que aconteceu? Quando houve aqui no ministério, lembra aquela experiência que eu conto para os irmãos, em que um anjo apareceu no ministério com um aspecto de cansado? Anjo não se cansa. Anjo não tem baço que gera cansaço, né? Anjo não respira oxigênio. Para anjo não existe distância, não existe cansaço para anjo. O anjo não se cansa. Cansaço é coisa do planeta Terra. Mas Deus traz as suas manifestações com simbologias para que nós possamos entender as coisas. Entende? Então veja, o anjo não se cansa, mas aqui houve a presença de um anjo com um aspecto de cansado. E ele vinha, na revelação era dito que ele vinha de rodear a terra. Quando ele pisou nesse ministério, depois de uma pregação que a palavra me queimava na garganta, eu não sabia se dizia ou se não dizia, e resolvi soltar. Depois dessa pregação, no mesmo culto, esse anjo que vinha com aspecto de cansado, e era revelado que ele vinha depois de rodear a terra, ele puxava, ele tinha um papel enrolado nas mãos, e o papel também com aspecto de velho, todo amarelado e meio amassado, demonstrando que aquele papel já estava em circulação, já estava na mão daquele anjo há muito tempo. E ele abre o papel, e quando ele abre o papel, tinha escrito em cima, no topo do papel, um título que era restauração. E o anjo chegava com este papel e entregava para mim. E eu pegava o papel e guardava. A partir daquele dia, eu fiquei irreconhecível, não podia nem me olhar no espelho. Eu não sabia nem mais o que ia pregar. A partir daquele dia, as coisas, Deus começou a me mostrar coisas na Escritura em que eu tive o meu livre-arbítrio. Como Silas Malafaia teve o dele, fracassou. Como Caio Fábio teve o dele, fracassou. Como Benihim teve o dele, fracassou. Como Billy Graham teve o livre-arbítrio dele, fracassou. Eles foram chamados antes de mim, mas eles tiveram uma coisa que eu não tenho, medo. Eles tiveram uma coisa que eu não tenho, medo de perder dízimo e oferta. Jesus não me chamou para viver de dízimo e oferta, me chamou para viver do sacerdócio. Então, quando o anjo entregou aquele papel, eu comecei a ver na Escritura coisas que eu não via, e eu dizia assim, mas meu Deus, é isso que eu tenho que pregar? Eu ficava meio doido. Eu levantava da cadeira, eu ia para o banheiro, eu ia para a sala, eu ia para a cozinha, eu comia, eu bebia, eu ficava meio fora de mim com aquela mensagem. Como é que eu vou pregar essas coisas? E eu fui tomando coragem e pregando. E Deus conseguiu implantar a restauração na minha vida. Hoje eu falo qualquer coisa, você pode examinar os vídeos que estão lá no site, eu mostro os livros da magia negra, eu arrebento com o governo, eu arrebento com polícia, eu arrebento com marinha, exército, aeronáutica. Estou vivo? Então sai da frente que eu vou falar. Esse é o meu lema hoje. Então, a partir daquele dia, tudo mudou na minha vida e as pregações ficaram uma coisa fora do comum. Começou a gerar uma coisa que eu não poderia imaginar jamais. Mas o anjo trouxe este papel de restauração e me entregou no século 21, porque nós já estávamos em 2001. Isso aqui é século 21, mas a saída para a ordem da restauração é quando? É no 20, ou seja, Jesus Cristo passou todo o século 20, 100 anos,
procurando um restaurador. Não encontrou. Por isso o anjo chegava com aspecto de cansado. Por isso o Espírito Santo dizia que ele vinha de rodear a terra muitas vezes. Porque a ordem para a restauração da igreja já havia saído no século XX. E Jesus passou por Billy Graham, por Benny Hinn, por Silas Malafaia, passou por Marco Feliciano, passou por todo mundo e todo mundo disse não para ele. O anjo chegou no século XXI, ou seja, vamos dizer um atraso, porque voz da restauração não é para qualquer um, tem que ter disposição, tem que ter coragem, não tem que ter medo da morte, não tem que ter medo do governo, não tem que ter medo de algema, tem que proclamar que a Bíblia é a lei para o mundo e que Deus é soberano e que nós, igreja, não nos curvamos a ninguém. Isso não é para qualquer um. Por isso, o encontro de Deus com alguém para restaurar a igreja demorou, passou do tempo, deveria chegar no 20, chegou só no 21. Por isso, irmão, vamos correr para ganhar tempo. E graças a Deus pela internet, chegamos aos 4 cantos da terra com a voz da restauração. Rapidamente, Deus tem seus meios. A obra de Deus não fica frustrada. Amém? Então, 20 é a saída para restaurar e no 21 é a consumação. Por isso, João Batista, vamos assim a grosso modo imaginar, né? Se fosse no tempo final, só que estamos considerando João Batista, é uma restauração para a nação de Israel, é o último grito para Israel. Então seria semelhante a isso. João Batista seria o 21, ou melhor, João Batista seria o 20 e Jesus o 21. Só que isso é só uma comparação. Hoje nós somos o 20 e Jesus brevemente se manifestará no 21. Ou seja, estamos vivendo o 21 e Jesus se manifestará no 21. Por quê? Porque obreiros antes de nós foram covardes. Amaram mais o dinheiro do que as almas. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Perguntas? Nenhuma? Nós vamos caminhar um pouquinho então, na página 7, que diz: tipologia, estudo de uma situação que exemplifica outra. Aí nós temos vários exemplos: Abraão, José, Moisés, Elias, quem mais? Davi, Josué, João Batista, enfim. Nós vamos nos deparar com vários personagens que são usados na Escritura como tipologia. Tipologia, ou seja, além deles terem vivido o que viveram, de terem sido o que foram, eles ainda servem de símbolos, ou seja, um tipo para o futuro. Já mencionamos Eliseu quando amaldiçoa os pequeninos. Nessa tipologia, nós vemos Abraão representando o próprio Deus, porque Abraão ia sacrificar o seu filho. Nós vemos José, que é um tipo perfeito de Cristo. Ou seja, se eu estou dizendo que José é um tipo perfeito de Cristo, eu estou dizendo que José, na sua caminhada, no desenvolvimento da sua vida, ele foi igual a Cristo. Ou seja, se eu estudar detalhadamente a vida de José, eu entenderei detalhadamente a vida de Cristo. Só que os fatos concernentes à vida de Cristo ainda não estão encerrados, mas os fatos concernentes à vida de José já estão encerrados. Então, se eu examinar a vida de José, eu saberei qual é o final do ministério de Cristo. Isso ou não é? No final da história, da vida de José,
José não deu livramento ao seu povo? Deu, não deu? No final da história, José não se revelou aos seus irmãos? Então eu já estou sabendo que Cristo, no final da história, vai dar livramento a Israel. Vai se revelar aos seus irmãos. Vai ou não vai? Vai. E como vai? José é o tipo perfeito de Cristo. E aí tem vários episódios que eu escrevi aí na nossa apostila, página 7, em que vai avivar um pouco a sua memória. Ah, eu coloquei tudo aí? Longe de mim conhecer tudo. Ninguém sabe tudo, mas aquilo que você buscar em Deus, se for para o seu tempo e para a sua vida, você vai alcançar a revelação. Amém? Você tem que se empenhar, se dedicar. Você não entra aqui na igreja para aprender Bíblia. Eu acho que não. Eu acho que você entra aqui na igreja para saber que tem que ir para a intimidade do seu quarto e aprender Bíblia. No lugar de aprender Bíblia, eu costumo dizer que não é na igreja, é dentro do quarto. Amém? Claro que é. Porque se eu tivesse dependido das igrejas por onde eu passei, estaria sepultado já debaixo de 7 palmos há muito tempo. Mas a intimidade do quarto fala muito mais que todos os púlpitos. Amém, meu irmão? Então você aprenda a ir para lá. Aqui também, Moisés é uma tipificação do próprio Cristo. Você vê que Moisés foi criado no meio de uma geração corrompida. Tem alguma coisa a ver com Jesus? E como tem? O cenário de Israel estava um horror. Eles davam a sentença por presente. Jesus chamou a melhor classe que tinha em Israel de quê? Escribas e fariseus, vocês são hipócritas. Se os escribas e os fariseus eram hipócritas, acabou, meu irmão. Quem estava reinando em Israel quando Jesus está lá? Império Romano, considerado o império mais lascivo, mais pornográfico da história da humanidade. Dizem alguns que superaram até os gregos, porque os gregos também não era fácil. Né? Por isso que na estátua de Daniel, o império da Grécia é representado pelo ventre, porque estava ligado à sensualidade, pornografias e outras coisas mais. Então, Moisés liberta o povo da escravidão. Moisés não faz o povo herdar a terra prometida. Isso tem a ver com Cristo? Jesus nos fez entrar na terra prometida? Não. Quem nos fará entrar na terra prometida? É o Espírito Santo que apresentará a igreja gloriosamente ao Pai, não é isso? Vai apresentar, é isso que está escrito. O Espírito Santo vai apresentar essa igreja gloriosa aos céus, em que Paulo diz que Jesus virá nas nuvens para encontrar com o seu povo. Mas quem leva lá? É o Espírito Santo. Quem vai arrebatar a igreja? É o Espírito Santo. Então, Jesus não nos fará herdar a terra prometida. Ele falou, eu vou para o meu Pai e enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco, e Ele vos guiará em toda a verdade. Então Jesus não estava completando a sua missão se nós fôssemos considerar que Ele tivesse que ficar conosco até o fim. Ele estava sendo substituído pelo Espírito Santo. Moisés foi substituído? Sim. E depois esse substituto de Moisés, foi ele que botou o povo na terra prometida? Foi. Então Moisés vai tipificando o próprio Cristo. Proveu o sustento no deserto. Já estudamos que hoje a simbologia nos mostra que a igreja está atravessando um deserto. E que deserto? Para a igreja subsistir neste deserto, só mesmo com a intervenção de Cristo. Senão não existiria mais igreja. Moisés foi arrebatado. Aí está a polêmica. Se Moisés não foi arrebatado, ele não tipifica Cristo. Porque Cristo foi para o céu.
Já temos um estudo mais aí para frente, em algum canto, em que nós estamos provando que Moisés foi arrebatado. Tanto que ele aparece em Mateus 17, no Monte das Transfigurações, no Monte da Transfiguração. E Moisés aparece do lado de quem? De Elias. Alguém tem dúvida que Elias foi arrebatado? Não. Eu posso provar que Moisés foi arrebatado? Posso. Porque a Bíblia diz que aqueles cujo corpo ainda não foi glorificado, cujo corpo ainda está no pó da terra, sua alma e espírito estão no paraíso. Mas Moisés aparece do lado de Elias e aparece com uma glória tremenda. Então Moisés, o corpo dele não está no pó da terra, senão ele não poderia aparecer do lado de Elias, porque Elias foi arrebatado de corpo e tudo numa carruagem de fogo. O estudo então prova que Moisés foi arrebatado. Por isso ele tipifica Cristo. Pré-anunciado pelo céu. Jesus foi pré-anunciado pelo céu. Os reis magos seguiram para olhar uma estrela. E eles disseram: onde está o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Também livros históricos revelam que os magos do Egito chegaram diante de Faraó para questionar sobre o mito que existia entre o povo de Israel, em que um libertador iria surgir. E Faraó diz assim: olha, eu não temo aos meus escravos, eu não tenho medo de escravo. Mas os magos dizem assim: não, mas nós olhamos para a constelação que representa a nação egípcia e nós vimos que tem uma estrela invadindo a constelação do Egito. Aí Faraó disse: ah, tem? Opa, aí a história já é diferente. Então mande matar todos os meninos que nascerem. Aí foi aquela carnificina fora do comum, porque Faraó sabia que os céus não mentem. Pois está escrito em Gênesis que Deus criou os luminares e que eles serviriam para sinais de tempos e eras. Assim como Jesus foi pré-anunciado pelo céu, também Moisés o foi. E acredite que você também foi. Qual o seu signo? No dia, hora, minuto e segundo em que você nasceu, os céus estavam numa posição em que nunca mais estarão de novo. Entende isso? A posição da constelação, a posição do sol, a posição da lua, no dia que você nasceu, ela nunca mais vai se repetir. Aqui diz que relutou ao chamado. Moisés ainda tipifica Cristo porque ele relutou ao seu chamado. Nós não vimos lá? Ah, mas Senhor, eu sou pesado de boca, sou pesado de língua, manda o meu irmão Arão. E aquele papo todo que Moisés está relutando, e diz a Bíblia que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, não é isso que está escrito? Se a ira de Deus chega ao ponto de se acender, aquele bate-boca deve ter demorado, ó. Para a ira de Deus se acender contra Moisés? Eu te pergunto, Jesus relutou ao seu chamado? No Getsemane, 3 vezes ele orou: Pai, passa de mim esse cálice. E eu sei que tudo te é possível, eu sei que tu tem um jeito, passa de mim esse cálice. Relutou ou não relutou? Então as tipificações nos dão muitas lições, né? Aqui algo interessante nesse item 10 que diz: encontra resistência para libertar. Moisés vai lá para libertar aquele povo e encontra resistência no meio do próprio povo. Jesus vem para libertar Israel e encontra uma resistência fora do comum. Para concluirmos, casou com uma mulher de povo estranho. Espera aí, pastor, Jesus não casou. Casou, vou te provar que ele casou. Moisés casou com uma mulher chamada mulher Cuxita. Isso aqui parece que é na Etiópia, é isso? É uma etíope? É uma etíope. E dizem os historiadores, aí já fugiu ao meu conhecimento, eu vou me reduzir à minha insignificância, que essa mulher poderia inclusive ser negra.
Tem uns que afirmam, era negra, porque era da Etiópia, Cuxi, uma nação de negros. Aí Moisés casou com essa mulher. Miriam falou, que isso, meu amigo? Que história é essa? Não aceitamos isso aí não, tu não é só profeta não, Deus também fala com a gente. Miriam ficou irada, por quê? Porque Moisés casou com aquela mulher. Aí Deus diz assim, por que não temeste falar contra meu servo, contra Moisés? E diz a Bíblia que a lepra se apegou a Miriam e ela ficou humilhada, quantos dias fora do arraial? 7 dias, humilhada fora do arraial. Moisés casou com uma mulher de povo estranho. Mulher na Bíblia significa quem? A igreja e Israel. Então, esse casamento de Moisés com uma mulher estranha tipifica a união de Cristo com os gentios, gerando a igreja. Aí Miriam, inocente, coitada, não aceite isso não. O melhor caminho para nós, irmão, é a oração. Porque Moisés conhecia a lei, não te unirás a gente de outros povos. Moisés conhecia a terrível lei proibindo o casamento de judeu com outros de outra nação. Moisés conhecia muito bem isso. Quando ele vai e faz isso, Miriam fala contra e entra em juízo. Lepra significa juízo. Então, tem que tomar cuidado. Tem coisas que são reveladas para uns e não são reveladas para outros. Mas quem toma o caminho da oração nunca erra. Amém? Vamos parar então por enquanto, daqui a pouquinho a gente volta.